e acaba, lá na frente, esse preço fica alto, né? Essa economia ela não se justifica. Então, a gente, por exemplo, nós criamos alguns protocolos de pesquisa, né, para tentar entender os encaixes, os melhores encaixes de produtos. Aí a gente vai ter desde produtos, são aqueles que, sei lá, talvez sejam os mais caros, né, outros mais baratos. A gente vai tentar entender como que cada um contribui. Às vezes, se você faz uma mudança, você economiza um pouco, lá na frente isso justifica ou não. Então, a gente vai tentar entender isso aí. Mas na minha visão, né, é bastante temerário quando a pessoa foca apenas em, eu preciso cortar custo. Porque as doenças, elas não respeitam muito isso. Elas querem se estabelecer, os patógenos eles vão estar ali e a gente tem que manejar. Não dá para falar assim, esse ano eu não vou fazer. Você vai ter que fazer, você vai ter que cuidar. E a gente vai ter que buscar alternativa, né? E tem muitas alternativas, né? E às vezes uma escolha errada, né? Uma escolha errada às vezes pode complicar. E eu tô falando assim, não quer dizer necessariamente que o mais caro seja melhor também, não. Às vezes você ter um produto no lugar errado, né? Ele não vai performar, ainda vai te complicar todo o processo. E o contrário também é verdadeiro. Você tem um produto certo, no lugar certo, independente do preço, pode ser que ele vai te entregar muito lá na frente. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo bem, Josi. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos. Vamos lá, vamos falar de futuro, vamos falar de agro. Isso mesmo, estamos com um convidado especial aqui que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, mas antes, os recados básicos que você já sabe. Se você está assistindo a gente do canal do YouTube, por favor, se inscreva nesse canal, não custa nada para você, 5 segundos, e você ajuda esse conteúdo a chegar muito mais longe e com benefício, né, para o nosso querido setor agro. E também agradecer os nossos apoiadores, as empresas que permitem que o podcast aqui aconteça e as demais iniciativas do Cultive Futuro. Então, um agradecimento especial à E-Série, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. Se você quiser conhecer os outros parceiros do Movimento Cultive Futuro e também saber como você pode fazer parte desse movimento, acesse no nosso site cultivefuturo.com.br. Esse Cultive é com K, tá? Igual tá aí no CultiveCast. E você também se inscreve na newsletter gratuita, onde você vai ter acesso toda semana a uma curadoria de notícias do setor agro, do mundo do Brasil, das principais tecnologias, enfim, muito mais. Se inscreva lá que você não vai se arrepender, certo? Apresentando o nosso convidado especial, estou aqui com o Rafael Assis, que é doutor em agronomia, fitotecnia pela Universidade Federal de Uberlândia. É mestre também em agronomia e fitotecnia pela Escola Superior de Agricultura, né, Exalc-USP. Engenheiro agrônomo também pela UFLA, técnico em agropecuária pela Federal de Bambuí. Tem mais de 10 anos de vivência no mercado de defensivos agrícolas e fertilizantes, em posições de liderança técnica e desenvolvimento de mercado. Tem conhecimento do mercado de insumos para os cultivos de grãos, algodão, café, cana-de-açúcar, pastagem, tendo atuado nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais, Maranhão, no Mato Piba aqui no geral, né, Rafael? Experiência internacional nos Estados Unidos, convivência em produção e comercialização de hortaliças e flores, experiência acadêmica como professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação, autor de livros, capítulos de livros, né, outras publicações científicas. E também aproveitando para contar a novidade, né, Luiz, que é também o novo coordenador aí do Núcleo de Fitopatologia e Biológicos da Cassuia Inteligência Agronômica. Então, também aproveitando para dar as boas-vindas ao time aí. Tudo bem, Rafael, com você? Tudo bem. Olá, Josi. Olá, Luiz Eduardo. Olá para todos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, vamos bater esse papo e eu acho que vai ser bem bacana. A gente vê seu currículo, parabéns, né, pela sua trajetória profissional, e é muito legal, a gente se sente muito orgulhoso de ter no time uma pessoa assim com essa bagagem que você vem trazendo. Então eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre como você foi parar nessa área, né, por que você escolheu essa área de estudo, e contar para a gente também o que o Núcleo de Fitopatologia e Biológicos faz dentro da consultoria. Bom,
vamos lá. A história é longa, né? Vocês estão com tempo? Bom, a minha história, a minha vivência no campo, ela vem desde cedo, né? Eu, quando pequeno, a gente morava no sítio, né? Às vezes a gente... É até difícil até de falar o tamanho que é o sítio comparado com as áreas que a gente tem aqui na Bahia, mas era um sítio bem pequeno, lá no sul de Minas Gerais. Então eu passei uma boa parte da minha infância no sítio. Depois fui para a cidade, né? Fui com os meus pais para a cidade. Aí logo fui para fazer a escola agrícola, né? Com 15 anos já saí para fazer a escola agrícola. Depois entrei na universidade. Na universidade... foi quando eu comecei a trabalhar com fitopatologia, né? Desde o primeiro período eu comecei no departamento de fitopatologia, primeiro trabalhando lá na virologia com as batatas, depois eu passei para um outro projeto maior. Foi quando tinha começado a ferrugem da soja, né? A gente, às vezes, contando essa história, a gente acaba entregando um pouco até a idade, mas foi quando a ferrugem da soja estourou, né? 2003? Que ano que foi? 2004? Foi em 2000, ele estourou em 2005, né? Mas a gente já estava, ele foi naquela safra, mas a gente já estava estudando já. A gente estava procurando hospedeiro alternativo para ferrugem, né? Naquela época se conhecia pouco desse fungo. Então eu comecei a trabalhar com fitopatologia no início da faculdade. Eu tranquei a faculdade no sexto período. No sexto período eu tranquei. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, né? Até você falou aí. Eu passei um ano lá nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio, né? Aprendendo um pouco do idioma deles, aprendendo um pouco da cultura deles também. Voltei, né? Me formei e aí comecei a jornada, né? Comecei a trabalhar logo que eu me formei. Meu primeiro emprego foi no Mato Grosso, né? Fui trabalhar na Singenta. Aí depois eu saí, né? Aí foi quando eu fui para Piracicaba fazer mestrado, né? Então eu saí, fui para Piracicaba fazer mestrado, terminei o mestrado. Passei num programa de trainee de uma outra empresa. Fui ser trainee, foi quando eu fui para Goiás, né? Aí ficava em Goiás, depois um período no Tocantins. Larguei, fui para Minas fazer doutorado. Fui para Minas fazer doutorado e ser professor, né? Foi quando eu comecei a minha carreira acadêmica. Na verdade, eu comecei a carreira acadêmica antes de começar o doutorado, né? Comecei primeiro na universidade, trabalhando aí já como professor de fitopatologia. Aí foi no ano seguinte eu comecei o doutorado e aí fiquei 8 anos e meio em Minas Gerais como professor. E essa época foi uma época bastante importante pra gente, porque nós fizemos muita coisa. Hoje eu fico vendo, até esses dias eu estava conversando com um amigo meu dessa época, né? E ele falando, quanta coisa a gente fez lá, o recurso da universidade, a gente sabe que é um recurso restrito, mesmo assim a gente fazia evento, publicava livros, então a gente fez um monte de coisa nessa época, foi uma época muito bacana. Né? Fiquei lá até 2020, eu saí da faculdade, aí eu voltei pro campo, né? Fui trabalhar de novo no ramo agrícola, né? E fiquei até agora, no final do último mês, quando eu me despedi da Corteva e comecei nesse projeto bem bacana, né, com o time da Caçuia. Eu lembro que o seu Caçuia, quando me convidou, né, para poder fazer parte do time, eu falei para ele, olha, eu tô assim um pouco assustado com o convite e muito honrado, né, porque é um projeto muito bacana. A criação desse núcleo de fitopatologia, né, é uma honra, uma satisfação, mas é uma responsabilidade muito grande. Porque é uma disciplina dentro desse universo agro muito importante. Eu falo que muitas vezes o melhorista, né, de via de regra, ele quer um material cada vez mais produtivo. E a gente sabe que cada vez que você seleciona um material para ele ser mais produtivo, ele acaba... A primeira característica que é perdida é a rusticidade. Então ele acaba ficando um pouco mais frágil, mais facilmente atacado por patógenos. Por isso que a gente vê doenças que no passado não eram tão importantes, hoje elas são bastante importantes. Então, cada dia mais a gente tem que tomar cuidado. As doenças que no passado tinham um baixo impacto, hoje tem um impacto maior. Então, a gente tem que entender isso, estudar, e é extremamente importante que a gente conheça localmente. Às vezes a gente tem bastante informação, nós temos no Brasil afora, tem excelentes profissionais, né? Só que aqui na região do Mapitobapá, vamos colocar assim, acho que ainda carecia um pouco da gente fazer trabalhos mais robustos nessa linha. Então a gente, agora com o núcleo, a gente vai tentar desenvolver um número bastante interessante de trabalhos,
vamos criar tecnologias no sentido de buscar alternativas, fazer combinações, entender processos, né? Para a gente poder trabalhar nesse sentido de atenuar o efeito dos patógenos nas plantas. A gente não tem intenção, e a gente sabe que a gente não vai acabar nunca com as doenças em plantas. Mas a gente vai tentar criar alternativas, né, entender as ferramentas que tem no mercado, para o produtor poder usar, né, conseguir usar da melhor forma possível, da forma mais racional possível, e conviver com os problemas e ser impactado da menor forma. Eu acho que a gente vai tentar trabalhar e vai trabalhar bastante nesse sentido. Show. O que você tem visto que tem sido os principais desafios, né, em termos fitotécnicos hoje, assim, nas principais culturas? Vamos pensar aí grãos, algodão, né? Bom, os desafios são muitos, né? A gente tem muitos desafios aí. Mas a cada ano que passa, a gente vê que as pessoas elas querem simplificar os processos, né? Às vezes, alguns anos, a gente entende que as margens estão um pouco apertadas, né? Que às vezes o custo ele está um pouco apertado ali, está difícil de fechar as contas, né? E às vezes o produtor ele acaba abrindo mão de alguns pontos que não deveria. Eu acho isso complicado. Às vezes a gente acha que está fazendo uma economia optando sempre pelo produto mais barato, por exemplo, né? Optando sempre pelo mais barato. E essa economia, ela, no final das contas, ela não é uma boa ideia. Esse é um exemplo bem direto. Às vezes você... Lógico, não estou aqui julgando nenhuma empresa e nada nesse sentido, né? Você tem boas empresas em qualquer ramo, né? Seja um produto mais premium, um produto mais... talvez não tão premium, mas às vezes a ânsia de querer economizar, você acaba pulando alguns processos aí, suprimindo alguns processos que acaba, lá na frente esse preço fica alto, né? Essa economia ela não se justifica. Então a gente... por exemplo, nós criamos alguns protocolos de pesquisa, né, para tentar entender os encaixes, os melhores encaixes de produtos. Aí a gente vai ter desde produtos, são aqueles que, sei lá, talvez sejam os mais caros, né, outros mais baratos. A gente vai tentar entender como que cada um contribui. Às vezes, se você faz uma mudança, você economiza um pouco, lá na frente isso justifica ou não. Então, a gente vai tentar entender isso aí. Mas na minha visão, né, é bastante temerário quando a pessoa foca apenas em eu preciso cortar custo. Porque as doenças elas não respeitam muito isso. Elas querem se estabelecer, os patógenos eles vão estar ali e a gente tem que manejar. Não dá para falar assim, esse ano eu não vou fazer. Você vai ter que fazer, você vai ter que cuidar. E a gente vai ter que buscar alternativa, né? E tem muitas alternativas, né? E às vezes uma escolha errada, né? Uma escolha errada às vezes pode complicar. E eu tô falando assim, não quer dizer necessariamente que o mais caro seja melhor também, não. Às vezes você ter um produto no lugar errado, né? Ele não vai performar, ainda vai te complicar todo o processo. E o contrário também é verdadeiro. Você ter um produto certo, no lugar certo, independente do preço, pode ser que ele vai te entregar muito lá na frente. Então... não é necessariamente, eu preciso comprar só todos os produtos mais caros que eu encontrar, porque aí eu estou sossegado. Não. Você tem que colocar o produto certo, na hora certa, para o alvo certo. E aí tem uma série de outras interações, né? O pessoal sempre fala, cada ano é um ano. Tá, mas no sentido climático, isso é totalmente verdadeiro, né? Se a gente pegar a safra passada com essa safra, é totalmente diferente. E às vezes eu brinco, né? Que quando a gente começa a falar de fitopatologia, né? Todo mundo que, quando estava lá na universidade, alguém aprendeu lá. Existe o triângulo da doença. Para poder ter a doença, né? Para o patógeno se estabelecer, tem que ter 3 fatores. O patógeno, o hospedeiro e o ambiente. Ok. Esse ambiente muda muito. Muda muito. E, às vezes, muda dentro da mesma propriedade. Não estou falando nem de mudar de um estado para o outro, não. Dentro da mesma propriedade. Você tem uma região mais baixa, uma região que ventila menos. Você lá vai ser impactado de uma forma, uma região mais alta vai ser impactada de outra. Então, às vezes, por a distância pouca, a gente tem muita diferença. O impacto é muito grande. Então, às vezes, a gente quer simplificar, né? O mundo do sonho seria a gente ter uma receita de bolo, né? Olha, faz isso, a receita é essa, X dias isso, mais tantos dias isso, mais isso, está resolvido. E não é assim.
Às vezes você faz uma programação e São Pedro resolve falar, não quero, você vai aplicar amanhã? Não vai, amanhã vai chover o dia todo. E depois de amanhã e tudo, então as coisas, elas são bem dinâmicas, né? Mas a gente tem que estar atento. Eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais preparado a gente está, né? Então, por isso que a ideia do núcleo é gerar bastante informação, produzir bastante conhecimento aqui regional, né? Para as nossas condições, para as nossas cultivares e tudo, para a gente poder depois trabalhar isso com os nossos clientes, com os produtores, com os parceiros e por aí vai. Maravilha. A gente esteve com a Ângela agora de pouco também na gravação e a gente estava comentando sobre uma ferramenta que é muito simples, digamos assim, e que ajuda demais no manejo da nutrição e fertilidade, que é a análise de solo, né? Muita propriedade ainda não utiliza dessa ferramenta que é básica e que faz total diferença. Existe alguma ferramenta nesse sentido que você percebe, ou manejo, em que as propriedades poderiam aplicar mais facilmente para monitoramento, seja ou para controle, e que você vê que ainda não pegou, digamos assim como é a análise de solo? Bom, existem muitas ferramentas, né, que a gente sabe que estão aí disponíveis, né? Só que às vezes a gente erra achando que dá para simplificar muito o processo. Infelizmente, quando você olha o processo como um todo, são muitas variáveis, né? Você pode, às vezes, uma variável ou outra, você pode simplificar. Olhando especificamente para as doenças de plantas, a ideia de você estar sempre à frente do patógeno é sempre a melhor ideia, né? A ideia de estar sempre prevenindo. O melhor cenário possível, imaginável, seria não deixar o patógeno entrar na sua planta. Esse era o melhor cenário. Toda vez que o patógeno entrou na sua planta, né? Vamos imaginar um fungo, uma bactéria, o que for. Mas vamos imaginar um fungo, que geralmente a maioria das doenças foliares são fúngicas. Toda vez que o fungo se estabeleceu na sua planta, você tirar ele lá de dentro vai dar mais trabalho e algum prejuízo ele vai causar. Não importa o tamanho do prejuízo. Se vai ser 1 grão de soja a menos, uma vagem a menos, um saco a menos, ou você perdeu a lavoura. Mas se o fungo se estabeleceu na sua planta, você vai ter prejuízo. E aí vira uma corrida contra o tempo. É tentar amenizar esse prejuízo, tentar de alguma forma parar a evolução desse patógeno, né, dessa doença. Mas o melhor cenário é sempre preventivo. Sempre você tá preparado para quando o patógeno chegar, porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Eu tinha um professor que falava, a gente tem que evitar as complicações, porque elas já vêm atrás da gente naturalmente, né? Então, se a gente não ficar esperto, a gente vai ser pego e aí depois correr atrás vai ser mais trabalhoso. Você comentou aí sobre o desenvolvimento de novas variedades, né? E quanto mais você avança na produtividade, mais elas vão se tornando suscetíveis a doenças, né? Aos patógenos em geral. Queria que você explicasse para o pessoal que está acompanhando a gente, que muitas vezes não é da área mais técnica, por que isso acontece fisiologicamente ou ali dentro da planta? Bom, o processo de seleção, né, de forma bem simplista, né, a gente quer sempre, o melhorista, ele quer sempre colocar um material para ser comercializado que seja mais produtivo do que o que você já tem hoje, né? Porque se você tiver um material que ele seja imune a todas as doenças, ele é bastante tolerante à seca, ele tem uma série de características de rusticidade que você fala, nossa, que material incrível. É uma soja, sei lá, dá um nome para ela aí, uma soja blindada de tudo quanto todos os problemas, né? Mas na hora de produzir, ela produz 10 sacos por hectare, você pode doar essa semente que o cara não quer. E o contrário também é verdadeiro. Se você tiver um material que fala assim, olha, esse material é bastante frágil, você vai ter que tomar muito cuidado com ele, você vai ter que ser muito atencioso, você vai ter que fazer uma quantidade até maior do que o que está acostumado de aplicações de fungicida, de controle de insetos, praga e tudo mais, mas ele tem um potencial de 200 sacos por hectare. Essa o cara quer. Essa o produtor quer. Porque no fim do dia, o produtor ele quer produzir. Ele quer produzir.
E ele precisa produzir, porque é assim que ele vai pagar as contas dele, né? Então, se o melhorista colocar lá uma planta que seja tolerante a doenças, mas se ela não tiver pelo menos a mesma condição de produtividade do que as que são usuais, esse material não vai pegar. Essa é a verdade. Já se tentou no passado fazer isso. Então, e outra coisa, o processo de melhoramento genético, desde o mais tradicional, né? É um melhoramento clássico. Hoje existem ferramentas de inserção de genes e tudo mais, mas o princípio acaba sendo o mesmo. Você acaba inserindo uma característica, você acaba perdendo outra, né? Você insere uma característica, você acaba perdendo outra. Geralmente as características que estão em maior quantidade são as características de rusticidade, que em algum momento essa planta ela era uma planta, ela vivia na natureza sozinha, e ela tinha que se virar sozinha. Então ela tinha uma série, ela evoluiu para poder sobreviver, né? Então ela tinha uma série de características de rusticidade. Aí o ser humano olhou para aquela planta e falou, ó, essa plantinha aí me interessa, ela tem um grão ali que eu vou esmagar, eu faço um farelo, eu pego óleo, tal, no caso da soja, né? Essa planta me interessa, eu vou melhorar ela para ela ser cada vez mais produtiva. Beleza. Ele foi selecionando, trabalhando ela para ser cada vez mais produtiva. Só que a cada vez que ele melhorava ela, que ele selecionava ela para ficar cada vez mais produtiva, né, direcionando para o que ele queria, que era o grão, ele foi perdendo essas características de rusticidade. Ela foi ficando, ao longo do caminho, ela foi ficando mais frágil. Se você pegar uma planta que sobrevivia sozinho na natureza, e com as que a gente tem hoje, né, altamente produtivas, a quantidade de produção de grãos é muito maior. Mas a capacidade de uma planta dessa sobreviver sozinha na natureza é zero. Você vai chocar e ela vai ser rapidinho, ela vai desaparecer. Então, à medida que o ser humano ele foi direcionando, né, o que ele queria, ela foi perdendo no caminho. E hoje continua. À medida que você insere uma característica qualquer, né, insere um gene, uma característica, de forma bem simplista, você acaba perdendo outro. Não dá só para inserir características. É um equilíbrio, né? Você coloca uma, tira uma. E aí, nesse processo, o que mais se perde é a característica de rusticidade. E às vezes a gente vê assim, que doenças que no passado tinham um pouquíssimo impacto, hoje já tem um impacto muito alto. E também acontecem de doenças que hoje podem ser muito importantes, o melhoramento genético vai trabalhando elas começam a colocar materiais tolerantes a essas doenças para serem comercializados, só que eles começam a ter outros problemas. Então, a coisa não para nunca, infelizmente, né? Não para nunca. Ou seja, motiva porque, de fato, a planta deixa de investir em proteção e volta a todo o seu mecanismo, digamos ali, metabolismo para produzir mais, né? E também acaba se tornando mais atrativa para a praga, para o ataque ali, porque tem mais oferta, digamos assim, né? A gente poderia resumir assim também? É mais ou menos isso. O processo é mais ou menos esse. Eu lembro que eu falava, né? Eu tenho certeza que quem estiver vendo essa conversa nossa aqui, que foi meu aluno, vai lembrar. Eu sempre falava nas primeiras aulas de fitopatologia, eu falava, olha, a fitopatologia a gente precisa entender, né? A gente fala lá em Minas, tem que pegar o fio da meada. Então, para a gente entender o processo aqui, é bastante simples. O patógeno, ele vai olhar para a sua planta, né? De forma geral, ele vai olhar para a sua planta e enxergar comida, né? Ele não quer, eu vou arrebentar com a lavoura ali por maldade. Não, ele quer comer, né? A planta passa a ser a casa dele, o abrigo dele, ele vai se estabelecer, multiplicar tudo ali. Mas, num primeiro momento, a gente pode imaginar que ele quer comida. Então, quanto mais facilidade ele tiver para comer, mais fácil ele vai crescer, né? A doença vai se alastrar e vai causar mais prejuízo. À medida que a planta ela se especializou em produzir, ela tem poucas características de defesa, né? Então fica mais fácil para o patógeno. Então cada vez que ela fica mais especialista em produzir, ela fica menos especialista, vamos colocar assim, em se defender. Mas ela precisa da nossa ajuda. Então mais o patógeno vai ter facilidade para se estabelecer, para multiplicar, para evoluir o patógeno e causar os prejuízos. Aquela frase, né, Rafael, que diz que na agricultura, né, nas lavouras, quem perde menos é quem ganha, né, no final do dia, porque, vamos pensar, você larga lá com potencial genético hoje dessas novas cultivares, né, de todas as grandes culturas, tanto soja, milho, algodão, né, o potencial genético muito alto de produção,
né? A partir do momento que você plantou ela ali no solo, na fazenda, né? Você já começa a perder, né? Já tem alguns estresses que essa planta vai passar durante o ciclo, que você vai perdendo produtividade. E a gente ouve muito trabalho, muito se falar na parte toda de fertilidade, na parte de nutrição, fisiologia, né? Nessas áreas que de fato você consegue ver um incremento de produtividade, né? Então, fazendo um trabalho da maneira correta, né? No momento correto, você consegue ver bons resultados, né? E na estrutura de fitopatologia, de doenças, muitas vezes esse resultado você não mensura ali como uma alta produtividade ou aumento da produtividade. Você está defendendo aquela planta, né? Você tem dados, né, do quanto que as doenças hoje causam de prejuízo nas lavouras, pensando na cultura de soja, por exemplo? Bom, os números eles são alarmantes, né? Se a gente observar os números que a gente vê sendo colocados aí, só para a cultura da soja, a gente vê alguma coisa entre 60 e 80 bilhões de prejuízo por ano, né? Então são prejuízos gigantescos nível Brasil. Então, quando a gente olha, por exemplo, para nematóide, né? O pessoal fala que a cada 10 safras, uma safra é totalmente perdida por nematóide. Ou seja, uma safra inteira, totalmente perdida. Se a gente pensar aí, uma safra de grãos aí na casa de 300 e poucos milhões de toneladas, a gente falar em 30 milhões de toneladas perdido por causa de um único micro-organismo, cara, isso é muito mais do que a produção de diversos países ao redor do mundo. Então, os prejuízos eles são enormes. Mas foi bacana o que você falou, porque assim, muito se fala em incremento de produtividade, né? Na fitopatologia, geralmente quando a gente vê algum projeto, geralmente fala assim, em proteção de plantas, né? Na verdade, você não vai incrementar a sua produção, mas você vai deixar de perder, né? Vai defender de fato. Essa ideia de que produz mais quem perde menos, isso é fantástico. Porque é uma verdade isso. Porque quando você olha o potencial produtivo das culturas que a gente consegue em laboratório, quando você tem lá uma única planta, né, num vaso, em condições controladas, e você extrapola isso para o número de plantas que teria por hectare e tal, você consegue a produção é um negócio muito, muito, muito maior do que a gente realmente consegue no campo. Mas, pelo que você falou, a gente tem uma série de interações que são negativas, né? E que você começa de um potencial de 100% e você vai perdendo. E as doenças, elas têm um potencial de dano muito grande, né? A literatura fala em alguma coisa próximo de 30%. Então é muito grande. É muita coisa. É óbvio que a gente tem diversos tipos de doenças, né? Diversos tipos de culturas, né? Mas a gente tem patógenos que são mais agressivos, outros menos. Mas quando você pega num somatório meio que geral, esse número de 30% aí que o pessoal comenta não é fora da realidade. Não é um número assim, chutado, não. E é um número muito alto, né? Se a gente não fizer nada, se a gente não fizer nada, a sua lavoura vai ser destruída, vai ser tomada. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ninguém está disposto a pagar para ver, né? Mas e se não for destruída? Bom, se não for destruída, pelo menos uns 30% vai embora. 30% é mais do que o lucro que o cara ia ter. Então, não faz sentido nem plantar. Então, se você não defender a sua lavoura, né? Essa ideia de proteção de plantas é uma ideia muito boa. Porque muitas vezes o lobby, algumas pessoas talvez não tão bem informadas, outras querendo mesmo distorcer ou bagunçar o cenário, adoram falar assim, porque o Brasil consome muito agrotóxico e é a coisa desenfreada e tal. Isso é uma bobagem. Isso é uma grande bobagem. Primeiro, o defensivo não é barato. O produtor não gosta de gastar dinheiro, né? Eu vou gastar. Se é essa ideia de que eu vou aplicar por vingança, não vai. O cara vai aplicar porque ele quer defender a lavoura dele. Ele quer defender contra um agente que está causando um mal lá para a lavoura dele. Então, ele quer defender a lavoura dele. Esquece a vingança. Ponto. Segundo, nós temos um ambiente muito favorável para patógeno, né? Quando a gente, voltando àquela ideia do triângulo da doença, né? O patógeno está aqui, né? O hospedeiro está aqui, a planta, e tem um ambiente. Ao redor do mundo, a gente tem muitas variações ambientais. Você pegar, por exemplo, os americanos, né? Eles também são grandes produtores de alimentos e tudo, só que eles têm um inverno bastante marcante. E esse inverno, né, bastante marcante,
ele funciona como um reset. Você tem lá uma grande população de insetos, uma grande população de pragas, com exceção das pragas de solo, né, que elas conseguem, não são tão afetadas, são afetadas, mas são menos. Mas tudo que está no ambiente é muito afetado pelo frio. Então se você termina uma lavoura, você tem uma grande quantidade de patógenos ali naquele ambiente, vem o frio, você vai, 90%, 95% daquilo vai embora, morre. Então você começa o próximo ciclo partindo de uma pequena quantidade de patógenos naquele ambiente, né? Então a pressão de inócula diminui muito. No Brasil não acontece isso. Você tira uma planta, você coloca outra. Então você está sempre, não tem nada para resetar. Então, de alguma forma, você vai ter que criar algum mecanismo para dificultar a vida desse patógeno, porque senão ele vai acabar com a sua lavoura. Então ele vai acabar. E volto a dizer, não é por maldade que ele vai acabar. Ele vai acabar porque ele quer sobreviver. Então, cada vez mais a quantidade de patógeno aumenta. Ou seja, a fonte de inóculo é maior. Então, você começa a lavoura já com uma quantidade. E aí você começa... E aí, eu vou falando aqui... Mas os problemas eles vão acumulando. Você tirou uma lavoura de soja. Você tinha lá uma mancha-alvo, uma corinéspora, que era uma doença importante. Aí você vem com uma lavoura de algodão... e quis o destino que essa mesma corinéspora passasse para o algodão, aí vai ficando cada vez pior. Vai ficando cada vez mais complicado o processo. Então, se a gente não tiver uma barreira, né, nisso aí, fica difícil. E essas barreiras, uma delas é o químico. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da PME Máquinas. A PME Máquinas, sua concessionária New Holland, está em Luiz Eduardo Magalhães e região para impulsionar a força do agro e acompanhar de perto o desenvolvimento da região. Com 40 anos de história, oferecemos tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, implementos, peças e um pós-venda de excelência. PME Máquinas, a revolução do campo começa aqui. Bom, você falou anteriormente de melhoramento genético em relação à proteção contra patógenos, né? O que você pode comentar da evolução desse tipo de tecnologia? Quais foram as primeiras tecnologias voltadas à fitopatologia? E como é que está hoje, né? Como é que elas estão desenvolvendo? Perspectivas de novidade? Bom, o melhoramento genético, ele começou no sentido de direcionar plantas com aspectos visuais que eram mais interessantes, né? Lá no começo da evolução do ser humano, né? Quando ele começou a plantar e tudo, então ele começou a ver, olha, eu tenho uma plantinha que produz lá um grão maior e tal, eu vou tentar selecionar para isso aí, depois para cor, aspecto, sabor e tal, até chegar ao que a gente tem hoje, né? E nesse processo aí, em algum momento, alguém falou, bom, eu preciso... Tem uma planta que ela está sendo atacada por um patógeno, né? Nem sei se, com certeza não chamava patógeno na época. E isso aconteceu, essa evolução, ou seja, a entrada da fitopatologia nesse processo aí, eu imagino que foi bastante natural. Porque o que acontecia? Provavelmente a maior parte das plantas eram afetadas e morriam, porque não tinha nada para defender. As que ficavam, bom, elas eram mais tolerantes, né? Não quer dizer que elas não eram afetadas, mas elas eram afetadas, mas elas conseguiam sobreviver. Então, aquela ali era que eles iam comer e ia tirar uma parte daquilo para semear no próximo ano. Então, naturalmente, começou desse jeito, né? Aí, à medida que as coisas foram evoluindo, as pesquisas foram evoluindo, aí começou a se entender, bom, ela não foi afetada por quê? Porque tem essa e essa característica. A partir do momento que começou a se entender um pouco mais, né? Aí até a engenharia genética, né, começou a transferir gene de uma planta para outra, transferir características de uma planta para outra, fazer cruzamentos, mas no começo foi acidental, pode assim dizer, e depois ela começou a evoluir, de fato. Aí a gente começou não, agora eu quero fazer assim, eu quero inserir essa característica. A engenharia genética é mais recente, mas ela deu um salto extraordinário, porque aí você consegue facilitar manejo, você consegue fazer uma série de modificações na planta que vão facilitar o processo. Algumas pessoas são contra, algumas pessoas não gostam muito, mas não tem muito como a gente fugir disso. Porque se a gente falar, vamos fazer a coisa lá da forma tradicional que era lá atrás, a gente vai dar muito espaço para trás.
E aí não tem muito, sei, acho que não tem muito fundamento a gente seguir nessa linha, né? A gente tem que tentar olhar, voltando à pergunta, né? A gente tem vários, hoje a gente conversa com as pessoas, né? Eu não sou melhorista, mas a gente conversa com os melhoristas, você vê tem várias linhas de pesquisa. Só que as pesquisas, né, elas, embora hoje a inteligência artificial tá ajudando muito a fazer algumas modelagens e tudo, mas ainda era, assim, me perdoem os melhoristas, mas era muito na tentativa e erro. Ainda era muito esse negócio, vou lá, faço, ver se deu certo. Ah, não deu, volta atrás. Porque hoje já se consegue fazer algumas modelagens aí, né, para facilitar isso, mas até então era muito na tentativa e erro. Então, era difícil. Então, é um processo que, por mais que a gente fale assim, não, é só fazer isso aqui. Beleza. Não, é só fazer isso, então vamos fazer. Na hora de fazer, é bem mais complicado do que parece. Por isso que a gente não tem ainda, a coisa não consegue tomar a proporção de, vamos resolver tudo com melhoramento genético. Olhando para o lado do produtor, seria o melhor caminho. A melhor alternativa para se defender de um patógeno é não ser afetado por ele. Quando a gente fala assim, uma planta resistente, né? Olhando sobre a perspectiva da fitopatologia, uma planta resistente é aquela planta que não é atacada por aquele patógeno. É o melhor cenário que existe, né? Muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. Muitas das vezes o que a gente consegue é uma planta tolerante. É uma planta que é afetada por aquele patógeno e que ela acaba perdendo menos. Ela acaba sentindo menos, ela acaba sendo menos afetada ali. E aí é o que a gente mais tem. E em termos de, falando um pouquinho agora, né, de manejo dos defensivos, você tem percebido alguma molécula perdendo eficiência? E quais novas tecnologias merecem atenção para não perder essa eficiência, no caso, se estiver acontecendo? Bom, acontece bastante quando uma molécula, por exemplo, uma empresa que trouxe uma molécula para o mercado, que desenvolveu lá uma molécula, ela tem um período, né, que está sob patente, e aí só aquela empresa ou quem ela licenciar pode vender aquela molécula ali. E às vezes acabou esse período de patente, aí todo mundo pode vender a mesma molécula. Algumas moléculas, o mercado acaba sendo inundado de oferta. A gente tem boas moléculas aí, a gente tem vários exemplos de boas moléculas e que o mercado foi inundado por essas moléculas. E aí vai ter desde empresas que produzem produtos de qualidade, ok? E empresas que não estão lá tão preocupadas com qualidade, só querem produzir aquilo no menor custo possível. E às vezes um produtor cai nessa conversa de que não, é tudo a mesma coisa e vai. E acaba... Como é que eu posso dizer? Assim, acaba causando problemas. Porque aí você acaba expondo demais a molécula. E você acaba naturalmente criando, não criando, mas acaba selecionando organismos resistentes. Às vezes a gente fala assim, porque criou resistência. Não, a resistência ela existe na natureza, a resistência ela vai existir, isso tanto para patógeno, para planta daninha, para inseto, ela sempre vai existir, só que num percentual muito baixo. Né? Agora, se você começa a expor demais aquela molécula, rapidinho, você começa a selecionar só aqueles organismos que não são afetados por aquela molécula e eles começam a multiplicar entre si rapidinho, aquilo não serve para mais nada. Então vamos um exemplo bem usual aí. Vamos falar aqui olhando para a fitopatologia, né? A gente tem uma molécula chamada proteoconazol. O proteoconazol é uma molécula que até pouco tempo atrás estava na mão de uma empresa, né? E ainda é uma boa molécula, diga-se de passagem. Só que agora eu fiz por coincidência, no final de semana agora eu estava fazendo um estudo ali. A gente tem mais de 30 rótulos diferentes dessa molécula no mercado. A gente tem mais de 30, né? E se eu procurasse mais, eu acho que esse número subia. Eu parei no 30. Então, onde você tem uma grande oferta, dá para falar que as 30 empresas vão ter o mesmo cuidado que aquela primeira tinha? Algumas sim, outras não,
né? Algumas vão estar muito ligadas a preço e tal, mas independente disso, você tendo uma grande oferta e um uso meio que indiscriminado, você acaba que você tem selecionado. Por exemplo, eu falei mais cedo da mancha-alvo, né? A corinespra que passa da soja para o algodão. E esse proticonazol é uma molécula aqui no cerrado que tem um direcionamento para as manchas, né? A mancha-alvo sobretudo, que, ok, performa muito bem. Só que a gente tem visto que essa performance ela está caindo. Ela está caindo por causa da exposição da molécula, né? Então a gente começa a ver, você tem vários estudos já falando de resistência e tudo, mas o simples fato de ter uma grande exposição dessa molécula, hoje, nos melhores cenários aí, um percentual de controle vai estar na casa aí de 50%. É muito abaixo, muito aquém do que era há 10 anos atrás, por exemplo. Não vou dizer nem 10 anos, há 5 anos atrás. Ou seja, o negócio está despencando. Por quê? Por causa de uma molécula que está sendo usada de forma meio indiscriminada. Vamos colocar assim, né? Vamos escolher palavras porque não quero apontar o dedo para ninguém. Mas a gente vê que tem empresas que se preocupam um pouco mais e outras que não se preocupam tanto. E aí você vê. Isso é um exemplo. E já tem vários outros. Quer ver? Problemas com insetos são piores ainda. Você tem, por exemplo, um clorfenapir. Também, há pouco tempo atrás, tinha uma única empresa. Foi inundado o mercado com diversos rótulos diferentes de clorfenapir. E de performance está caindo. Caindo bastante. Por quê? Porque você começa a usar muito a mesma molécula, você começa a selecionar só, vai sobrar só os indivíduos que não são afetados por ela. Então, partindo no caso dos insetos, né? E o inseto voa e se movimenta com muita facilidade, né? Então, o mal acontece. Acontece com muita frequência. Mas, e já aconteceu diversos casos assim. De ter uma molécula que de repente o mercado foi inundado por aquela molécula, todo mundo usa, vê, o meu é mais barato, R$1, 50 centavos, né? Não sei, usa o meu, tá? Todo mundo, num primeiro momento, ótimo, pro produtor legal, porque aí ele vai ter uma grande oferta e ele vai ter a possibilidade de escolher de quem ele compra. Só que num curto espaço de tempo, aquele produto não serve para mais nada. E para você colocar uma molécula, né? Desde o discovery até o produto pronto para ser vendido, a gente vai falar alguma coisa aí entre 10 a 15 anos. E para poder pegar essa molécula e ela deixar de funcionar, é metade desse tempo. É preocupante. E trazendo para a prática, né, Rafael, olhando assim já para o lado do produtor, né, da porteira para dentro, tem como o produtor saber se ele está aplicando o fungicida na hora certa ou se ele está jogando dinheiro fora? Porque essa é uma preocupação relevante, né? Agir da forma preventiva é o ideal, sim, mas como medir esse equilíbrio e saber se você está fazendo a coisa certa na hora certa? Bom, a forma mais... Não querendo ser... falar assim, como diz lá em Minas, né, querendo puxar a brasa pro nosso lado, né? Pra nossa sardinha. Mas, cara, a melhor forma disso aí é pesquisa. É você criar um ambiente controlado, né? Onde você tem a repetição das informações e você possa comparar, né, os processos. Olha, eu usei o produto A, o B, o C e o D. Todas as condições eram iguais para todos, né? Só mudou o momento de aplicação. Então, aí a gente começa a comparar. Eu acho que isso é importante, até falando assim, ok, hoje, até pouco tempo atrás, né? Eu trabalhava numa multinacional e, beleza, a multinacional tem a visão dela. Hoje, nós trabalhamos num centro de pesquisa. Né? Nós criamos um núcleo de pesquisa e que a ideia é gerar informação para poder conversar com o produtor e falar para ele, olha, isso aqui que o senhor está fazendo é bem bacana, mas se o senhor fizer desse outro jeito aqui, talvez fique melhor. Né? Não é falar que o cara está errado, mas mostrar para ele que às vezes, porque o dinheiro que ele vai gastar é o mesmo, né? Só às vezes como ele vai colocar lá, montar as peças, isso pode ajudar ele. Né? Porque a pesquisa é para isso, né?
Porque o produtor, muitas vezes, ele não tem condição de fazer isso, ele não tem tempo, ele não tem disponibilidade, ou talvez não tenha interesse. Pesquisa é um negócio... Muita gente olha e fala assim, pô, esse negócio é chato, você ficar ali contando e somando e tudo. Então, não é todo mundo que gosta. Então, a gente vai levar essa informação para o produtor falando, olha, isso que o senhor está fazendo aí, nós testamos. E lá, quando a gente testou, não deu muito certo. O senhor não quer testar desse outro jeito que a gente fez aqui, que ficou melhor? Eu acho que essa é a importância da pesquisa e da consultoria, né, da extensão. Você chegar e mostrar para ele, olha, isso que o senhor falou aí, que quer fazer, a gente fez lá e não deu muito certo, não. Por que não deu? Olha, porque aconteceu isso, isso e isso. O senhor, por exemplo, a gente faz aqui na Bahia, numa condição média, aí, 5 aplicações de fungicidas. Beleza, se eu fizer 4, não é pecado, não é proibido, a lavoura é dele, ele pode fazer, pode. Mas ele economizou uma aplicação. Mas quanto ele perdeu? Quanto ia custar essa aplicação? Né? Essa aplicação, vamos colocar aí, essa aplicação não ia custar um saco de soja, ia custar menos. Se ele perdeu 2 sacos de soja, olha a economia dele para onde foi. Foi embora, né? E muitas vezes a gente falava também, né? Até hoje de manhã eu estava falando com outro colega sobre isso. Às vezes você pega um produto de melhor qualidade, né? Mas esse produto de melhor qualidade custa X. Eu tenho um meio parecidão ali, que ele é R$50 mais barato, né? R$50 mais barato. Beleza. Aí quando você pega na pesquisa, você compara os dois, né? O que era R$50 mais barato, ele produziu 2 sacos a menos. O outro, que era R$50 mais caro, produziu 2 sacos a mais, né? Será que essa economia de R$50 aqui, olhando que lá na frente ele perdeu 2 sacos, faz algum sentido? Com certeza não, né? Só que às vezes o produtor ele não tem condição de fazer isso. Porque, primeiro que, muitas das vezes, a lavoura dele é um bloco único, contínuo, né? Na pesquisa a gente faz vários blocos, a gente repete, porque às vezes pode acontecer também. Às vezes a gente fala assim, eu apliquei aqui, do lado eu apliquei outra coisa. Tá, mas pode acontecer algumas coisas. E se a gente repetir esse processo, o que vai acontecer? Por isso que a gente tem repetição, por isso que a gente tem testemunhas, por isso que a gente faz na pesquisa tudo controlado, né? E aí a gente tem segurança de chegar para ele e falar, olha, isso que o senhor está falando aí, a gente testou e talvez não foi tão bem. Talvez se a gente mudar isso aqui, só isso aqui, vai te trazer lá um benefício bacana. Então, eu acho que por isso que é importante para a gente também, olhando agora para o lado do núcleo, né, que a gente tenha informações que se pareçam com o que o produtor vai fazer lá na lavoura dele, na fazenda dele. Porque essa informação, ela vai ser útil. Porque também a gente não quer produzir conhecimento, produzir ciência pela ciência. A gente quer produzir informação que possa ser repassada para o cliente, que vai fazer algum sentido, né? Eu vou fazer eu crio um cenário aqui maravilhoso, mas esse cenário maravilhoso não tem nada a ver com a realidade lá do produtor. Então não faz sentido. Agora, olha, esse cenário que eu criei, ele é parecido com as combinações que o produtor faz lá na fazenda dele. Bom, agora já começa a ficar interessante. Agora, essa informação aqui, eu vou poder passar para ele e falar, olha, isso que o senhor falou, eu testei, e... mas se testou, mas e se deu algum azar qualquer lá? Não, mas eu testei, eu tinha repetição, eu tinha médias, né? Eu tenho todo um arcabouço científico por trás para poder me dar segurança para falar, olha, eu acho que não é por aí não, eu acho que a gente pode fazer de outra forma, né? E recomendar para ele, porque ele tem muitas coisas para preocupar, né? A gente, né, criou um núcleo para segmentar, vamos colocar assim, vamos segmentar os problemas. Eu estou olhando só para a doença. Ele tem que olhar para a irrigação, para a nutrição, para uma série de outras coisas, né? Eu estou olhando para a doença. Eu falei, olha, olhando para a doença, esse processo que o senhor está fazendo aí talvez não seja o melhor. E a gente tem que ter segurança para falar isso. Falando você falou em pesquisa, né? A gente percebe que o setor de inovação dentro do controle para patógenos, ele é mais lento. A gente não vê muitas novidades assim, né? Em termos de moléculas. Por que você acha que isso acontece? Acha não, né? Por que isso acontece?
E como que você acha que o setor deveria caminhar para trazer uma inovação maior nesse sentido? Ou você acha que realmente não acontece porque não precisa? Bom, precisa, né? A inovação ela é sempre muito bem-vinda, mas é um processo mais complicado do que parece. Entre você descobrir uma molécula e falar, nossa, essa molécula ela é promissora, até aquilo virar um produto comercial, são muitos anos. São muitos anos, muitas validações. E às vezes, nesse processo, né, a gente fala que de cada 1000, chega um no final. Né? Nesse processo, às vezes acontece alguma coisinha. Quer ver um exemplo bobo, assim, por exemplo? Às vezes você tem uma molécula que ela é extremamente eficiente para um patógeno. Sei lá, vamos usar a mancha-alvo, que a gente estava falando, já falou bastante dela aqui. Descobriram lá uma molécula extremamente eficiente que ela controla a mancha-alvo muito melhor do que tudo que está no mercado aí. Só que na hora que você aplica isso na soja, deixa um resíduo no grão. Acabou, essa molécula vai para o lixo. Não tem o que fazer. E aí tem várias outras situações aí. Às vezes você tem produtos que têm potencial mutagênico. Às vezes você causa algumas pequenas mutações. Ah, mas que não vai virar nada. Mas não vai virar nada, isso não vai ser aprovado, esquece. Vai pro lixo, começamos do zero de novo. Então, entre começar e chegar com um produto pronto, acabado, é muito difícil. Por isso que hoje tem se falado muito na inteligência artificial, porque a inteligência artificial faz muitas modelagens, né? Muitas combinações, muitas modelagens ali, e isso ganha, assim, o ganho de tempo é gigantesco, porque aí eles conseguem fazer 1 trilhão de combinações. Então, com isso, você consegue ganhar muito tempo. Eu até acredito que num futuro próximo, esse tempo deve diminuir. Não vai diminuir tanto, porque a parte de laboratório você consegue, você tem um controle maior, só que a parte de campo a gente não, pelo menos eu não consigo visualizar que vai ter lá grandes modificações. A gente ainda tem, a gente ainda tem, como é que eu posso dizer, sem causar impacto com quem está vendo a gente aí. A gente tem órgãos fiscalizadores, né, que eles fazem as coisas no tempo deles, né? Então, para ser bem sutil, eu vou dizer que eles fazem lá as coisas no tempo deles. É importante, que fique claro, né? É extremamente importante também, não pode soltar a rédea e cada um faz o que quer, do jeito que quer, não. Tem que fiscalizar, tem que ter uma regra, tem que ter lá todos os parâmetros certinho. Só que tem coisas que são feitas no tempo deles. Igual eu disse, eu trabalhava numa empresa até poucas semanas atrás, né? Numa grande empresa de pesquisa e desenvolvimento, e existia um produto lá que estava parado há 5 anos. Tinha 5 anos entre que ele tinha sido submetido e às vezes, não, tem que fazer um ajustezinho e tal. Beleza, então fizemos e tal. E não tinha saído do lugar. Depois de pronto. Só faltava um ok. Beleza, então deu certo, agora vamos invasar esse negócio e vender. Então, tem muitas restrições. E hoje, né? Se a gente olhar para hoje, 2025, a gente ainda tem lá todo um problema no IBAMA, a gente tem lá Anvisa, MAPA e IBAMA, né? Que tem que dar lá seus pareceres. O IBAMA é o mais complicado. Tudo que bate no IBAMA lá, dando tudo certo em 2 anos, né? Entre chegar lá e alguém dar um parecer. Olha, ok. Fora isso, você tem que fazer uma série de trabalhos em vários locais para provar, para validar aquele produto, né? Falar que ele funciona. Né? Depois que você fez todos os testes, toda a parte interna, você tem que depois que fazer validações regionais. Você tem uma série de coisas. Então, é um processo meio demorado. Beleza? Mas o tempo ele vai passar fazendo ou não fazendo. Ok. Só que além disso tem outro problema. É caro. Né? Para você colocar uma molécula, né? Isso vale para fungicida, para inseticida e tudo, a gente está falando em alguma coisa entre 200 e 300 milhões de dólares. Colocar uma molécula entre você descobrir lá, fazer lá o discovery e aquele produto está lá pronto para ser vendido. Aquela molécula. Então, todo esse processo, você tem vários e vários pesquisadores, centro de pesquisa e teste, não sei o que, tá lá. Isso fica caro. Então, isso não é o tipo de coisa que às vezes a gente vê assim, e às vezes as pessoas, talvez que não sejam tão do ramo, pensam assim, mas por que não tem uma série de produtos para a cultura X, né? Vou dar um exemplo pertinho da gente aqui, ó, bem fácil. Quem está vendo vai entender bem facilmente. Por que a gente não tem uma série de produtos para a cultura do sorgo?
A gente não tem quase nada registrado para a cultura do sorgo. Está começando agora. Mas o sorgo é desde sempre, teve sorgo. Tá, mas para você ter esse registro na cultura, custa X. Quanto que eu vou precisar vender dentro dessa cultura para poder recuperar o que eu gastei? Uma cultura de baixíssimo investimento, você acha que alguém vai... Ninguém vai fazer. Você tem produto para algodão, que responde. Você tem para soja, que responde. Para o milho, né? Olhando para as nossas culturas. Aí depois tem para HF, para outras culturas. Para as culturas que têm valor econômico, vamos colocar assim, né? Agora, você pega uma cultura que tem um valor econômico baixo, dificilmente uma empresa vai querer produzir um produto para tratar uma doença naquela planta. Não é porque a empresa é malvada ou quer que aconteça alguma coisa errada. Não. É puramente econômico. Você gasta um baita de um dinheiro, uma empresa privada. Como que ela vai recuperar esse dinheiro? Então, é difícil. Falando de futuro, né, dessas tendências e da necessidade da evolução em estudos e tecnologias, né, Rafael? O núcleo ele visa também fitopatologia e biológicos, né? E como é que entra o biológicos nessa área, nesse momento, né? Como é que está a tua visão nessa interação, né, dos biológicos hoje na agricultura, que tem ganhado muito espaço, tem trazido resultados positivos, os avanços são significativos? São muito significativos. Eu acho que a gente tem que parar de falar que o biológico é o futuro. É tendência. Não, o biológico é presente, é o que tem. E eu acho que os biológicos, eles... Bom, eu tô falando o que eu acho também, né? Não quer dizer que isso seja a verdade das empresas, mas eu acho que as empresas, via de regra, elas pararam de querer brigar. Porque lá atrás era aquele negócio, não, porque eu vou pegar um produto aqui que vai substituir e tal, e abaixo o produto químico e não sei o quê, aquela guerra, olhava, você é meu inimigo, eu te odeio. Não, nós somos parceiros. A partir do momento que o produtor começou a entender que o biológico era um parceiro do químico, mas que o biológico você teria que olhar ele de uma forma diferente, ele começou a ganhar escala. Ele começou a ganhar importância. Hoje a gente não precisa mais ficar falando que o biológico, explicando. As pessoas entendem o que é o biológico. Às vezes, quando eu vou dar alguma palestra, algum treinamento, eu gosto de falar assim, no passado, muitos perguntavam, quando se diz respeito aos biológicos, esse biológico aí, esse negócio funciona? Essa era a pergunta. Hoje, numa apresentação, numa palestra, a pergunta é, esse biológico, esse negócio aí, como que ele funciona? A pergunta deixou de ser se funciona para como funciona. Hoje está claro, funciona, né? As métricas são outras, né? Eu falo sempre que o produtor rural, muitas das vezes, ele gosta, ou pelo menos gostava, né? Aplicou lá um inseticida, ele quer ver o insetinho com as perninhas para cima lá e fala, viu? Mexe mais comigo, né? Com biológico, ele já entendeu que não. Que ele tem que aplicar, ele não vai ver o bichinho daí 5 minutos com as perninhas para cima, mas daqui 3, 4 dias ele vai ver na lavoura dele, a população está diminuindo. E já ficou claro para ele também que se o biológico precisa de um tempo para poder fazer efeito, eu começo mais cedo. O momento de aplicação é outro. Eu não vou ter mais, a partir de tal quantidade me oferece um dano econômico. Não, eu começo mais cedo. Porque aquele biológico ele vai manter naquela população baixa. Porque no final das contas, a ideia não é você ir lá por vingança do bicho, né? Eu vou te pegar porque... Não. A ideia é o quê? É você não ser impactado pelo dano. Então, se você nem vê esse bicho na sua lavoura, melhor. Mas por quê? Porque eu comecei desde cedo, quando apareceu os primeiros, já foram contaminados ali, tal. O mesmo princípio, né? Olhando para as doenças. A gente quer sempre o quê? Prevenir. Então, hoje, os biológicos, eu penso que ainda tem, lógico, não existe unanimidade, né? Mas ainda tem pessoas que não acreditam nos biológicos, mas esses são a minoria. A maioria entende que os biológicos, eles são parte do processo, né? Eles não vão substituir os químicos, e eu acho que é bobagem a gente querer, né? Por mais que tem gente que é meio, sei lá, meio apaixonado, né? E, não, porque é tudo assim. Não é tudo assim, gente. Uma coisa acaba complementando a outra. São ferramentas, né?
Então, eu tenho uma ferramenta química e tenho uma ferramenta biológica. Por que eu não posso usar as duas? Por que eu não posso usar as duas e pegar o benefício das duas e tudo? E com isso, né, com esse entendimento, os biológicos cresceram muito, vão crescer mais ainda. Essa ideia de briga, né? No passado, mas é a empresa A contra a empresa B. Hoje, eu não consigo puxar aqui na minha cabeça uma grande empresa de químicos que não tem uma linha de biológicos. Eu não consigo imaginar, não me vem à cabeça aqui o nome de uma empresa. Olha, eu tenho uma grande empresa agrícola do setor de químicos e tal, que não tem uma linha de biológicos. Todos estão olhando, né? Todos. Então não existe essa briga, não existe essa rivalidade mais. São complementares. Então, esse complemento, para o produtor, isso é muito bem-vindo. Mas não pode fazer só com biológico? Olha, eu acho que isso é muito romântico, né? Essa ideia de, não, eu acho que o químico bem feito, ele não causa grandes problemas, não. Você tem uma série de parâmetros para ser analisados aí. Às vezes as pessoas que não gostam muito do agro acabam colocando as situações muito mais para tumultuar do que para informar. Mas quando a gente pega lá um produto químico feito na dosagem que é recomendada, observando a carência, observando todos os prazos, fazendo tudo certinho, aqui o impacto para o ser humano, para quem vai consumir aquilo depois, é negativo, é zero, é nada, né? Então, mas se o cara faz tudo errado. Bom, se o cara faz tudo errado, mas não tem como aí também a gente pautar por ele, né? Então, às vezes as pessoas pegam um exemplo de alguém que faz tudo errado e compara com o biológico. O biológico é mais saudável. Tá, mas você está comparando um ponto totalmente distorcido, né? Quando você tem uma condição em que a pessoa segue tudo o que são as recomendações, até por isso que você tem tantos órgãos, né, fiscalizadores para poder falar e criar normas, você pode fazer tal dose até tantos dias para poder de carência e tudo mais. Então, somando tudo isso, eu acho que hoje os biológicos eles são uma ferramenta muito bacana, estão crescendo muito porque as formas de se entender os efeitos dos biológicos está mudando, né? No passado existia muita descrença, ainda tinha muita coisa para poder entender, então gastava-se muito tempo falando ali o básico e tudo. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas são mais diretas, né? A pesquisa ela melhorou muito, a pesquisa evoluiu muito, então eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente não vai precisar ficar falando, não, os biológicos... Gente, é o biológico mais o coisa e tal. Agora usa esse mais esse, e só. Então, e outras mais que a gente nem tem ideia, né? E muitas outras que vão chegar ainda, né? É isso aí. Mas o biológico, ele conquistou o espaço dele que não tem como voltar, não. Isso é certeza. Maravilha. Bom, Rafael, a gente está caminhando para o final do episódio, passou super rápido, né? Mas antes de finalizar, eu queria só, por curiosidade mesmo, a sua experiência nos Estados Unidos, né? Que você falou que trabalhou com flores. Que principais doenças que aconteciam lá, que a gente sabe que é bem menos do que a agricultura tropical, né? Mas que tipo de doenças ou curiosidades que você aprendeu lá em relação a esse mercado? Bom, o mercado de flores é bem diferente do que a gente tem aqui na época, né? Eu estava no norte dos Estados Unidos, uma cidade chamada Green Bay, e a gente começava o cultivo com as plantas, elas totalmente dentro de estufas, né? Nas greenhouses. E depois de maio, a partir de maio é que começava a abrir as greenhouses, que o tempo já permitia a gente colocar as flores do lado de fora. Mas é uma coisa, agora você falou assim, eu tô pensando, é interessante a gente pensar, olhando para o lado das doenças, a quantidade de doenças que dava nas flores, mesmo num ambiente muito controlado igual era, é incrível, a quantidade de doenças que dá. E assim, a gente olhar, porque em tese, né, você fala assim, em tese você pode pensar assim, o ambiente, ele era desfavorável para o patógeno. O ambiente lá fora, sim, lá fora estava menos 10 graus, era neve até a metade da canela ali, todo dia. Então, agora lá dentro não, lá dentro você criava um microclima favorável. Se estava favorável para a planta, estava favorável para o patógeno também. Então, por mais que começasse lá com uma pequena quantidadezinha, aquilo se estourava. Muita umidade, injetava calor, injetava ar quente entre as duas camadas de plástico, né?
E criava-se um ambiente totalmente favorável. Então, tem muita aplicação, mas muito, quando eu falo muito, muito mais do que quem está acostumado aí com algodão, por exemplo, que faz muita aplicação, era muito mais mesmo. Então, era um negócio muito diferente. Só que também a gente pode pensar assim, a flor acaba sendo vamos voltar no triângulo, quer ver? Até dá pra gente fazer até um paralelo legal aqui, ó. O patógeno, o hospedeiro e o ambiente. O hospedeiro está ali, o patógeno está ali, o ambiente ficou totalmente favorável. O que eu posso fazer nesse hospedeiro aqui? Eu não posso mexer muito nesse hospedeiro porque eu perco a beleza da flor. Eu perco lá a beleza. Muita gente fala que o melhoramento, a flor hoje não tem cheiro, né? Tem essas histórias, né? Que as flores foram perdendo o cheiro e tal. Beleza. Então, são mais coloridinhas, as cores mais vivas e tal. Mas não tem muito como mexer, então eu preciso defender. E elas são muito facilmente degradadas pelo patógeno. Muito facilmente. Ó, eu lembro que tinha uma vez, eu fazia uma experiência no laboratório. Eu trabalhava lá em Minas, numa região que tinha bastante batata. E eu perguntava para os meninos assim, ó. Gente, se eu pegar hoje, né? Eu falava com eles assim, na cabeça de vocês, qual é a planta que tem mais doença? O menino falava assim, é tal planta, é tal planta, é tal planta. No fim das contas, não tem uma planta, essa planta que tem mais doença. Mas você tem um direcionamento. Porque é assim, ó. O que eu falei? O patógeno, ele olha para a planta e enxerga comida. Quanto mais fácil vai ser para ele comer, né? Mais ele vai evoluir, mais vai estar a doença e tudo mais. O que era a experiência que a gente fazia? Se eu pegava e pesava, né, na balancinha lá, 100 gramas de folha de batata. E pegava 100 gramas de folha de cana-de-açúcar. Eu pegava e pesava mesmo, fazia lá com eles. Aí elegia um e falava assim, vem cá, Luiz, faz favor. Pega essas folhas aqui de batata aqui, coloca lá 100 gramas na mão e aperta, bem forte. Aperta. O que acontecia? Na hora que ele soltava, aquilo virava uma bolinha, caía em cima do balcão ali, uma bolinha, a mão dele ficava toda molhada de água, né? Um suco verde ali que saía da folhinha da batata. Pegava a cana-de-açúcar, mesma coisa, as mesmas 100 gramas, agora amassava ali, o tanto que dava ali e tal. Na hora que ele soltava, ela caía, aquela folha ali, ela meio quase que se desdobrando ali. Resumo, a batata tem muito mais doença que a cana. Por quê? Na folha da batata, você tem muita água e pouca fibra. Na folha da cana, você tem muita fibra e pouca água. O patógeno ele não quer comer, ele tem muito mais facilidade para comer aqui. Aqui come menos. Por isso que às vezes a gente olha, né, para uma planta onde tem mais ou onde tem menos doença, era fácil separar. E no caso das flores, o que acontece? Muita água e pouquíssima fibra. Acabava se tornando uma presa muito fácil para o patógeno. Né? Acabava se tornando uma presa muito fácil. Então, a quantidade de defensivo que a gente usava lá era absurda. Era muito, muito grande mesmo. Mas foi uma experiência legal. Foi uma experiência bem bacana. Hoje a gente só tem praticamente Olambra ali, né, no Brasil, que... Nem sei também como é que tá o mercado, não tive mais contato depois de sair da região, mas muito interessante, muito legal. Bom, acho que é isso, né? Tem alguma coisa a mais, Luiz Eduardo? Aproveitando aquelas dicas final, aquela né? dica, As dicas, né? Dica preciosa. O Rafael, inclusive, já escreveu alguns livros, né? Quantos livros, Rafael, você já escreveu? Olha, eu tive a oportunidade, né, de participar em 8 livros. 8 livros? 8 livros. Olha só. Tem meu nome na capa. E sempre voltado a essa tese da fitopatologia, aos estudos. Isso. Sempre trabalhando na parte de fitopatologia, né? Eu trabalhei muito tempo tentando integrar a nutrição de plantas com as doenças, né? Sempre avaliar os dois processos aí. Mas a boa parte do que a gente fez aí, eu estava direcionado mesmo para as doenças. Legal. E se você pudesse deixar uma dica para os nossos ouvintes, nossos parceiros, de 3 livros que impactaram a sua vida, que fizeram a diferença para você, quais seriam esses? Nossa, 3 livros? Mas isso vale para... Vale para gestão pessoal, profissional, técnico em si, qualquer área. Bom,
eu acho que eu não vou falar do livro em si, dos livros em si. Mas eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito, muito, muito de ler mesmo. Eu falo assim que eu sou escritor nas horas vagas, né? Mas eu acho que se eu pudesse fazer uma recomendação de um só, eu acho que, não sei, quem está assistindo, como é que vai receber isso aí, mas eu acho que a gente deveria ler mais a Bíblia. A Bíblia é um manual, a gente tinha que ler mais. Eu acho que a gente poderia melhorar muito as nossas ações aí. A gente vive num mundo tão difícil e assim, independente das crenças de cada um, eu acho que a gente deveria ler mais a Bíblia. Isso eu acho que seria muito bacana. Quando a gente pensa em outros livros, pensando de maneira geral, eu acho que a gente deveria entender um pouco mais de finanças. Eu acho que as próprias finanças também, eu acho que a gente deveria ler mais, né? A gente deveria ler, e aí a gente tem um monte de livro legal de finanças. Esquece mágica, né? Não tem esse negócio, como ficar rico. Não, você não vai ficar rico se não ler um livro, esquece. Né? Mas o ser humano adora uma fórmula mágica, né? Esquece. Não, o ser humano, nós brasileiros, a gente gosta muito de, qual que é o atalho aqui? Não tem atalho, não tem. Leia, mas vamos entender mais de finanças, porque eu acho que até pra gente se posicionar melhor em alguns momentos aí da nossa vida e tal. E aí da parte técnica, né? Da parte técnica tem muito livro legal. Tem muito livro importante. Eu acho que a gente deveria, independente do que a gente faz no agro, a gente deveria entender um pouco mais de fisiologia de plantas, porque as coisas elas se entrelaçam muito. A fitopatologia como um todo, a gente tem muitos livros legais, alguns meus aí, a gente não fazendo propaganda, né? Mas, pode fazer. Qual que é o mais recente aí? Fala o nome do mais recente. O Doenças da Soja, né? Foi o último, né? Doenças da Soja foi o último que a gente lançou. E aí, tem muitos livros bons, tem muitos livros bacanas. Mas a gente deve procurar algo que a gente goste. A gente deve procurar algo que a gente goste, né? Dentro do coisa. Mas tem alguns pontos que são chave, igual eu disse. A gente precisa entender o básico de fisiologia de plantas, porque o funcionamento da planta é importante. A gente entender alguma coisa de doenças, porque a gente também não vai conseguir se livrar das doenças. Isso não tem como a gente se livrar. A gente falar assim, eu não quero mais. Não. Os patógenos, eles estão ali no ambiente, eles vão chegar até você, entender um pouco mais de manejo de pragas, né? Então, tem uma série de situações que a gente precisa aprender, a gente precisa entender, a gente precisa estudar, né? Mas eu acho que o mais importante é que a gente tenha esse hábito de ler, ter o hábito de ler, de buscar conhecimento, né? Ou talvez, nem se você não gosta de ler, converse com pessoas, né? Conversar com outras pessoas, que é sempre uma forma de aprender também, porque o agro, ele é muito dinâmico. Ele muda muito, ele evolui muito rápido. Você, às vezes, tem uma percepção de que está fazendo tudo certo e, às vezes, não está. Então, é bom a gente ter essa oportunidade de conversar com outras pessoas, né? Ver outras vivências, ter outras experiências, porque a gente vai evoluir bastante. Eu acho que a gente tem muito para evoluir no agro. A gente não sabe, a gente não tem todas as respostas, acho que nunca vai ter todas as respostas, né? Mas a gente deve buscar. A gente deve buscar. Tem que estudar, testar, né? Colocar a campo e validar. É o preceito científico, né? Vamos testar. Vamos testar as hipóteses. Isso aí, maravilha. Então, te agradeço muito pela oportunidade, Rafael. Com certeza não será a última, né? A primeira de muitas, porque a gente também tem aqui o Plantão da Safra, né? Que a gente traz os consultores aí da Caçuia e convidados também para comentar sobre como é que tá a safra. Então, assim, quando surgir algum tema em relação a essa área, pode ter certeza que a gente vai te convidar de novo aqui para comentar, né? Traz novidades, né, Josi? Traz resultados importantes. Às vezes acontece, enfim, que tá alguma doença mais em alta, a gente também vai te convidar aqui para comentar sobre isso, né? Então, seja muito bem-vindo, né, também ao time. E deixo aí as palavras finais para você fechar o episódio e convidar para quem quiser conhecer seu perfil também. Não sei se você quer divulgar, né? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? É uma satisfação estar conversando um pouco com vocês aqui.
Várias pessoas extremamente importantes sentaram nessa cadeira aqui, então para mim é muito bacana estar aqui batendo esse papo com vocês. Falando um pouco do núcleo, né? Eu acho que a gente está começando agora um projeto muito legal, então convido as pessoas aqui do LEM, né? Quem é do ramo agrícola aí, para ir lá conversar, conhecer, vamos lá passar lá para conhecer, conversar com a gente lá na estação, porque a gente está fazendo a gente programou muita coisa legal mesmo para poder ser feita agora nessa safra, né? Isso tanto para a soja agora que já está plantada, mas o algodão na sequência, milho. Então a gente vai tentar produzir muito conhecimento bacana. Então quem tiver oportunidade de ir lá visitar a gente, a gente vai estar sempre lá à disposição para bater um papo, né? Eu acho que é bacana a gente ir lá e mostrar o que a gente está fazendo. Dizer que eu estou bastante animado com esse projeto. Eu acho que desde o primeiro dia, quando o seu Caçuia me convidou, né, e falou, olha, a ideia é essa e tal, eu falei, olha, eu tô dentro, pode contar comigo, né, e o que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar, eu vou, quero aprender muito também, né, eu trago alguma experiência, alguma bagagem, mas eu ainda quero aprender muita coisa, então eu vou lá, vou fazer, a gente vai testar, a gente vai ver se é aquilo mesmo, então a gente vai aprender bastante. Tenho certeza que a gente vai gerar muito conhecimento, muita informação legal, né? Acho que isso é muito bacana. Me coloco à disposição, né? Toda vez que tiver alguma coisa de fitopatologia ou biológicos que eu puder contribuir, podem contar comigo, vai ser um prazer tá ajudando, tá colaborando, seja como for, né? Seja aqui ou seja fora, não sei. Para quem estiver assistindo também, né? Estiver vendo aí a gente... tem o Instagram, né? O agro.rafaelassis aí, tem os canais da Caçuia, da Cultive, então tem muitas formas de chegar até a gente, né? São várias portas aí que tem para chegar até a gente, com dúvidas, com mensagens, com, não sei, sugestões, né? Se tiver alguma coisa que tá intrigando aí, no que diz respeito a doença de plantas ou uso de biológicos, vamos tentar, se a gente não souber, a gente vai tentar descobrir juntos, né? É igual eu disse, a gente não tem todas as respostas, mas a gente tem muita boa vontade. Então, pode contar com a gente. Quem estiver assistindo, chama a gente lá no Instagram, chama lá, manda uma mensagem que vai ser uma satisfação. E só agradecer pela oportunidade e que possam vir outras, né? É isso aí. Maravilha. Conte com isso. Muito bem, e você aí que está acompanhando o episódio, o que achou? Será que a gente deixou de abordar algum assunto que você gostaria de saber mais? Deixa aí nos comentários, ou então mande lá para contato@cultivofuturo.com.br que a gente vai encaminhar aqui para o Rafael, para os demais consultores também da Caçuia, da Cultive Futuro. Te agradeço muito pela sua audiência, não deixe de visitar as nossas redes sociais e nosso site, e até o próximo episódio. Tchau!